Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua família. Nos encontramos aqui mais uma vez para dar sequência aos estudos bíblicos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo de número 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 24, encerrando então este capítulo 18 aí com o início da terceira viagem missionária de Paulo, né? E também a presença de um novo personagem, Apolo, né? Apolo em Éfeso. E eu quero então te convidar para a leitura desse texto, desse livro fantástico, né? Que é o livro de Atos, mostrando para nós aí o agir do Espírito Santo por meio da vida de homens e mulheres que se dispõem a ser instrumento nas mãos desse Deus gracioso, desse Deus poderoso, desse Deus misericordioso, um Deus que se importa comigo e com você. Vamos ler o texto bíblico? Atos 18, 24, a terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, nós te damos graças nesta noite, porque nós temos o privilégio, a alegria de, com temor e tremor, estarmos diante da tua santa, viva e poderosa palavra. Pai, nós clamamos que o Senhor dispensa sobre nós a tua graça, a tua unção, o teu poder, o teu discernimento, abrindo os nossos olhos, ó Pai, abençoando a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender, enxergar e praticar a tua palavra. Alimenta-nos, ó Pai, orienta-nos, Senhor, encoraja-nos e nos dá a graça de sermos praticantes da tua palavra. Fala conosco, nós oramos e clamamos a tua misericórdia em nome de Jesus, nome no qual agradecemos. Amém. Nós vimos na semana passada que Paulo tinha vindo, para Éfeso juntamente com Priscila e Áquila, porém, mesmo os irmãos ali pedindo para que ele permanecesse com eles ali, ele partiu de Éfeso e foi para Cesareia. Então, Paulo ele seguiu e lá na Cesareia ele tinha a intenção de estar caminhando, visitando os irmãos e irmãs, os lugares por onde ele já havia passado, já havia pregado, já havia iniciado alguns trabalhos missionários. E agora, então, ele volta, por toda essa região ali, abraçando, motivando, incentivando, encorajando, também eu vendo como é que estava o andar do trabalho missionário por aquelas regiões. Conforme nos diz o texto bíblico, no versículo 23, a região da Galácia e Frígia confirmando os discípulos, Então, fiquem firmes, perseverem, sigam em frente, não deixem de continuar anunciando e pregando o evangelho do Senhor. E hoje a gente está vendo aqui o início então da terceira viagem missionária de Paulo. Então agora o que vai acontecer? Neste meio tempo, enquanto Paulo está lá na região da Galácia e da Frígia, chega uma pessoa diferente, chega alguém chamado aí Apolo.
Apolo, ele chega lá em Éfeso, então o texto é muito claro, ó, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. E o texto também nos traz algumas referências sobre Apolo, que é uma pessoa muito importante e uma pessoa usada poderosamente por Deus para anunciar o evangelho. Isso é muito claro aqui, o texto bíblico deixa isso muito claro para nós. O texto diz assim que ele era um homem eloquente, então ele era uma pessoa que tinha uma boa fala, que sabia se expressar, que tinha ali uma segurança no seu modo de falar, e isso ajudava, né, no seu discurso, ou quando ele proferia a palavra de Deus, quando ele anunciava a palavra de Deus, as pessoas o ouviam de bom grado, e isso faz com que muitas pessoas se convertem ao cristianismo por meio da vida deste homem, do Apolo de Alexandria, né? Então, Alexandria era uma cidade do Egito, no norte da África, um centro de educação. Então, a gente está vendo aí, né, da onde vem o Apolo, um centro de educação, um centro de cultura, um centro de filosofia, um lugar, né, onde a filosofia, os filósofos, as pessoas eloquentes ali tinham a sua formação, e também a residência de muitos judeus helenistas, né? A gente já viu isso, judeus que se convertem ao cristianismo, mas judeus de fala grega, ok? Então eram este grupo, né? E Apolo, então, ele era um judeu muito culto, ele era uma pessoa de conhecimento, de sabedoria, de estudo, ele não era uma pessoa assim, que não tinha conhecimento, mas ele era uma pessoa de estudo, né? Ele é uma pessoa que conhecia, inclusive, muito bem as escrituras. O texto diz para nós assim que ele era um homem eloquente, falava muito bem, mas isso não é o suficiente. Para que uma pessoa se converta, não é o suficiente que a gente fale bem, fale bonito, use palavras bonitas. Isso não é o suficiente, né? Porque o texto diz aqui para nós que ele era poderoso nas escrituras. E aqui a gente vai entender e saber e crer que é bom quando a pessoa tem estudo, quando ela teve a oportunidade de se preparar, de estudar, de se capacitar. Isso é muito bom. Mas uma pessoa que não teve a mesma oportunidade, uma pessoa que não estudou, não frequentou escola, não fala com tanta eloquência, não tem cultura, não tem estudo, também pode ser uma pessoa poderosa nas escrituras. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quem pode estudar? Amém. Estude o máximo que você puder. Faça aí, agora ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, faculdade, pós-graduação, ensino técnico, especializações, né, lato sensu, estrito sensu, pós-doc, é tanto nome, né, de formação. Que bom quando uma pessoa tem essa capacidade e essa possibilidade. Porque às vezes a pessoa tem a capacidade, mas ela não tem condição de dar sequência nos seus estudos. Então, se a pessoa tem a condição, tem possibilidade, estude o máximo que puder, mas use esse seu conhecimento, essa sua formação, essa sua capacidade para ser bênção na vida das pessoas. Porque de nada adianta a pessoa ter longos e altos conhecimentos e não ser bênção, não ter amor, né? Paulo já vai dizer para nós lá em Coríntios 13, que se eu tiver, né, souber falar a língua dos homens e dos anjos, conhecer toda a ciência, se não tiver amor, nada me aproveita. Então veja, se você tem a oportunidade de estudar, de se capacitar, de aprender, de saber, de conhecer, aleluia, glória a Deus, use isso como instrumento para ser bênção na vida de outra pessoa. E para isso, não adianta apenas o conhecimento intelectual, há necessidade de termos também sobre a nossa vida esse mesmo caráter, essa mesma postura do Apolo, porque além de ser uma pessoa eloquente, ele era uma pessoa
poderosa nas Escrituras. Portanto, se de repente você não teve condição de estudar, você talvez tenha feito aí a 4ª série, né? Um povo mais antigo, né? Estudava até a 4ª série, não dava muita sequência. Então, olha, eu aprendi a ler e escrever. Olha, pastora, eu nunca frequentei escola, eu não sei nem ler e escrever, né? Eu já trabalhei com pessoas que a gente estava aprendendo a ler e escrever. Então, quero dizer para você que de repente você não teve essa oportunidade, mas isso não impede você de ser poderoso, de ser poderosa nas Escrituras. E glória a Deus, porque hoje, por meio da tecnologia, por meio desse aparelho que nós estamos usando aqui de celular, de computadores, a própria televisão, agora você consegue espelhar aí a internet nela, a gente consegue ouvir a palavra de Deus, né? Então, mesmo que você não saiba ler, você pode ouvir a palavra de Deus. E a palavra, as Escrituras nos dizem que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, importa que quem puder estudar, estude mesmo e vá o mais longe que você conseguir. Como o Salmo vai dizer para nós, né? Os filhos são como flecha na mão do valente, que vão aonde os pais não conseguem chegar, vão muito além. Então, que a gente possa ir o mais longe que a gente puder nos nossos estudos e no nosso conhecimento. Mas saiba que isso precisa ser para a glória do Senhor. O estudo, o conhecimento precisa ser para a glória do Senhor. Agora, se você não pode estudar, se você não tem condição, se você não teve oportunidade, encha-se da palavra de Deus. Seja poderoso, seja poderosa na palavra de Deus, nas Escrituras, como era o Apolo. Ele teve oportunidade das duas coisas, mas se a gente tiver que escolher, escolha ser poderoso e poderosa na palavra de Deus, amém? O que mais nós temos aqui sobre o Apolo, né? Então, agora Lucas está introduzindo, né, esse novo personagem, né? A gente estava caminhando agora com os outros apóstolos, com os outros discípulos, e agora chega aqui um personagem novo na história, que vai ficar aqui com a gente até o comecinho do capítulo 19. Depois a gente não vai mais ver ele novamente, né? Ele vai sumir outra vez aqui para nós. Mas a gente vai ter depois algumas referências, né, de Paulo em 1 Coríntios, e esses poucos versículos são tudo o que nós sabemos sobre este homem, o Apolo. Seu caráter e pessoa são descritos no versículo de número 24, como nós acabamos de ler. O nome Apolo é uma abreviatura do nome Apolônio. Ele era um judeu de Alexandria. O judaísmo alexandrino caracterizava-se, mesmo antes da época de Jesus, pelos magos, filósofos, muitos dos quais construíram pontes entre o judaísmo e o melhor da cultura pagã. Então lembra que às vezes acontece uma mistura, né? Dentro das próprias comunidades, às vezes a gente acaba recebendo algumas práticas que não são práticas do cristianismo. Ou a gente traz algumas práticas que são, às vezes, de outras denominações ou de outras religiões. E nós precisamos estar muito atentos. A gente tem um povo, e o povo brasileiro é um povo, assim, bastante misturado no quesito religião. Então a gente tem assim, a gente vê muitas manias, a gente vê muitas superstições. Todo mundo na igreja conhece uma superstição. E se a gente não vigiar, quando a gente percebe, olha, mas isso é uma superstição, a pessoa ali está fazendo uma coisa que não tem a ver com a fé cristã. Porque existe aí, né, essa mistura das práticas religiosas. Então, algumas coisas são bíblicas e a gente vai seguir, outras não são. Por isso, a importância de sermos conhecedoras e conhecedores daquilo que diz a palavra de Deus. A gente tem, por exemplo, né, uma prática muito comum aqui no Brasil, que é a história do gato preto. Pronto, o gato preto cruzou a estrada, ai meu pai, tem que mudar de caminho agora. O que tem a ver a história do gato, né? Mas é uma superstição. Outra história, né, que é uma outra superstição, não pode passar debaixo da escada.
Se você não passa debaixo da escada por uma questão de segurança, então vamos pensar, tem uma escada ali colocada, tem um pintor lá pintando com um balde de tinta na mão. Se você puder evitar passar debaixo da escada, evite. Não por uma questão de superstição, mas por uma questão de segurança. Então, assim, existem tantas, a gente poderia falar aqui vários exemplos de superstições, né, que às vezes podem adentrar dentro do meio evangélico e a gente precisa vigiar. E a gente já viu também algumas igrejas que se dizem evangélicas no nosso tempo atual, que acabam trazendo aí criação de novos ritos para dentro da igreja. Então a gente vê igreja que vende semente abençoada, que vende vassoura que varre o mal, e a gente vai vendo assim uma série de criações para ajudar o povo de alguma forma aí a viver a sua prática de fé. E a nossa sempre preocupação é, isso está no texto bíblico? O que a palavra nos traz, né? Então a gente vê que já lá no tempo antes de Jesus, existia lá os filósofos, existiam ali os magos, e quando essas pessoas se convertem ao cristianismo, nem sempre elas tiram tudo aquilo que elas aprenderam a vida inteira e começam uma nova prática. E hoje também, às vezes uma pessoa ela viveu a vida inteira em outra religião e aí ela se converte ao cristianismo, leva um tempo para ela aprender as novas práticas do cristianismo. Por isso nós precisamos ter paciência, né? A Bíblia nos fala de termos paciência com os novos da fé, as pessoas que estão começando essa nova caminhada, até elas aprenderem essa nova caminhada, o que pode, o que deve, o que convém, o que não convém. Tá certo? Então, a gente vê que o Apolo, ele vinha dessa região onde tinha lá os magos, tinha os filósofos, e muitas vezes eles faziam aí umas pontes, né, entre a cultura pagã, entre os magos, entre os filósofos e o cristianismo, aliás, o judaísmo, né, e depois vão se converter aí também ao cristianismo. Por isso, quando Lucas nos informa que Apolo era um judeu alexandrino, ele traz imediatamente à nossa mente, né, toda essa tradição intelectual. Então lembra que, como eu já falei, né, ele era uma pessoa culta, de conhecimento, né, ele vivia numa região onde a cultura ali estimulava o estudo, o conhecimento, a busca pelo saber, é um lugar dos filósofos. Então tudo isso está presente quando a gente ouve falar no nome Apolo, nessa tradição intelectual que ele tinha, né, da qual ele era muito provavelmente herdeiro. A palavra traduzida por eloquente também pode ser traduzida por culto, uma pessoa culta, né, uma pessoa erudita, uma pessoa inteligente. Ele também tinha grande conhecimento das escrituras, e aqui no sentido literal diz que ele era poderoso nas escrituras, o que parece se referir à sua habilidade em refutar os seus adversários com base na escritura. Então perceba, quando ele mora numa região onde haviam ali outros filósofos, outras pessoas ali que debatiam o conhecimento, mostra para nós que Apolo, certamente, ele era uma pessoa assim que debatia muito e usava as escrituras para conseguir ali mostrar o seu ponto de vista e certamente convencer muitos, né, a se converterem por meio dessa sua eloquência, dessa sua sabedoria, mas principalmente do conhecimento das escrituras. O texto diz para nós que Apolo era um cristão fervoroso em espírito, sentido literal, fervente no espírito, e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Tudo isso concorda com o que Paulo nos diz lá na primeira carta aos Coríntios. A gente vai ler no versículo de número 25, né? Que ele era então instruído no caminho do Senhor e fervoroso do espírito, e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então olha que interessante, ele era preciso, ele falava sobre Jesus. Um discípulo de Jesus, um cristão com entusiasmo, mas com um conhecimento um pouco limitado do evangelho. Há muitas pessoas assim nas igrejas de hoje,
que não entende o significado e muito do batismo e muito menos do Espírito Santo. A tarefa missionária exige muito ensino e discipulado. Isso é uma observação que tem aqui na minha Bíblia de estudo, né? Minha Bíblia que eu estou usando aqui, a versão Bíblia missionária de estudo, que trabalha o foco específico na missão. Então ele fala assim que a tarefa missionária exige muito ensino e discipulado. A limitação dele era que ele conhecia apenas o batismo de João. E qual seria o problema de conhecer apenas o batismo de João? Lembrando que a gente está no livro que fala sobre o mover do Espírito Santo. Então a pregação dele parecia que tinha um pouco de deficiência pelo fato dele conhecer apenas o batismo de João. Possivelmente ele trabalhava apenas a questão do arrependimento. Lembra que o batismo de João era o batismo do arrependimento. E o próprio João vai dizer o que eu batizo com água, mas após mim vem aquele que batiza com o Espírito. Então, ele conhecia esse batismo, o batismo de João, o batismo do arrependimento, né? Arrependei-vos, raça de víboras. Lembra daquela fala bem forte de João. Todavia, se era este o caso, não bastava que Priscila e Áquila chamassem Apolo de lado e explicassem com mais precisão o caminho de Deus, né? Aquilo que não há indicação de que depois dessa instrução Apolo recebeu o Espírito Santo. Mas ele vai aprender sobre esse batismo, o batismo do Espírito Santo. O texto mostra que ele era uma pessoa conhecedora, que ele era uma pessoa fervorosa no Espírito, que falava e ensinava com precisão sobre Jesus, mas ele não tinha essa orientação em relação ao Espírito Santo. Fala que Priscila e Áquila chamaram Apolo, né, e explicaram com precisão, ainda com mais precisão, a respeito do caminho de Deus. E aqui não há indicação de que depois dessa instrução Apolo recebeu o Espírito Santo. Então, a gente não sabe, né, qual foi o desfecho, porque o texto não traz para nós esse desfecho. Mas o texto mostra para nós claramente a importância do discipulado, a importância do estudo, do conhecimento e da busca cada vez mais por um aprendizado mais profundo de conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos uma pessoa que era chamada aqui de uma pessoa eloquente, falava muito bem, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa que erudita. Então essa pessoa, ela era uma pessoa poderosa nas escrituras, tinha vasto conhecimento, amplo conhecimento da palavra de Deus, né? Sabia sobre Jesus, porque ele pregava sobre Jesus, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, ele era fervoroso de espírito, veja, ele era fervoroso de espírito, tá certo? Mas ele não pregava o batismo do Espírito, ele pregava apenas o batismo de João. E aí a gente vai ver no capítulo 19 aí que vai ter uma outra orientação, Paulo vai trazer uma orientação aí sobre esse assunto ainda. Mas nesse momento nós precisamos aprender assim, que nós devemos estudar a palavra de Deus, devemos conhecer a palavra de Deus, sendo a gente eloquente ou não, sendo a gente culta ou não, tendo estudado em excelentes escolas ou não, tendo graduação, pós-graduação ou não. O que importa para nós é sermos homens e mulheres fervorosos de espírito. E para sermos fervorosos de espírito, nós precisamos tão somente ouvir e nos alimentar e nos encher e nos permitir que a palavra de Deus esteja constantemente na nossa mente e no nosso coração. É o que vai dizer para nós o Salmo de número 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
Então, eu meditar na palavra de Deus, é eu ficar lembrando, olha, domingo a pastora falou aquele texto bíblico, e essa palavra, o Senhor, né, fala comigo, trazer à nossa memória os textos que a gente já conhece, fazer um exercício, hoje eu vou falar os salmos que eu lembro de cor, aí eu lembro esse salmo, aquele outro salmo. Meu irmão e minha irmã, eu tenho mandado todas as manhãs um versículo bíblico, às vezes um pouco mais, 2 ou 3 versículos, dependendo do texto, né? A necessidade de colocar um pouquinho mais. E juntamente com esse texto, eu tenho procurado mandar um louvor que cante aquela palavra. É um exercício que eu tenho feito, é uma prática, às vezes dá um pouquinho de trabalho até eu conseguir encontrar um louvor que, né, tá de acordo com aquela palavra. Mas qual é o objetivo disso? É que a igreja do Senhor Jesus memorize o texto bíblico. É para que você, meu irmão e minha irmã, conheça a palavra de Deus aqui na sua mente, mas também que essa palavra desça no teu coração e saia pela sua boca. Então a gente conhece, a gente lê, a gente, né, com os olhos, né, igual as crianças aí, com os olhos a gente lê, né, mas com os ouvidos a gente ouve, com a nossa memória a gente memoriza, com o nosso coração a gente vive essa palavra e com a nossa boca a gente coloca ela em prática. Então a gente tem aí esse conhecer da palavra de Deus. Então eu quero aproveitar e pedir para você, né, não delete, né, quando a pastora manda um bom dia lá, não passe batido, mas leia aquela palavra. De repente você não pode ler ali de manhã, porque já está correndo, mas antes de você dormir, leia aquela palavra e ouça aquele louvor. Ouça aquele louvor e peça ao Espírito Santo que aquela palavra fique gravada na sua mente, no seu coração. Porque como igreja do Senhor Jesus, movida pelo Espírito Santo, nós precisamos ser o quê? Instruídos no caminho do Senhor, precisamos ser fervorosos de espírito, precisamos falar e ensinar com precisão a respeito de Jesus e conhecer não só o batismo de João, de arrependimento, pregar o arrependimento, mas também o batismo do Espírito Santo. E para isso nós precisamos da palavra. Veja, um versículo por dia que você memoriza, quanto da palavra de Deus vai ficar gravada na sua mente e no seu coração, né? E aí, terminando, né, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, porque agora ele tinha ainda mais, né, ele estava cheio ali do Espírito Santo, cheio do poder de Deus na sua vida. Quando a pessoa está cheia da palavra, ela fala ousadamente. E aí chamou a atenção. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E eu me lembrei daquele texto, né, diz assim, que o que tem será acrescentado. Olha que lindo, esse homem, ele tinha já conhecimento, ele tinha fervor, ele tinha a precisão daquilo que acontecia com Jesus, e aí quando Priscila e Áquila vão então ensinar com mais precisão ainda. Aquele que tem será acrescentado. Se você já tem conhecimento da palavra, você vai buscar ainda mais, o Senhor vai acrescentar, né? E aí ele, querendo percorrer toda a Acaia, animaram os irmãos, que bênção, vai sim, porque você é um homem de Deus, instruído, cheio de fervor, cheio de conhecimento, cheio do Espírito Santo, vai sim, vai percorrer outros caminhos, né? E aí o texto diz aqui que eles tendo chegado, auxiliou muitas pessoas, né? Ele foi um grande auxílio, uma grande bênção. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós somos bênção na vida das pessoas, nós vamos ajudar nos ministérios, vamos ajudar a pastora, vamos ajudar o pastor, vamos ajudar o líder, vamos ajudar a líder dos ministérios, nós vamos ajudar a igreja do Senhor crescer, né? Diz o texto que auxiliou muito, né, aqueles que mediante a graça haviam crido. E aqui fica um detalhe muito discreto, mas que a gente precisa perceber. As pessoas creem pela graça, à medida que a palavra vai ser anunciada. Aquele homem, ele era eloquente, ele abria sua boca, ele falava de Jesus, ele pregava Jesus, e agora ainda mais que ele havia recebido de Priscila e de Áquila, ele está anunciando ali, e com grande poder convencia publicamente os judeus
provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Então ele estava ali pregando para o judeu que havia esperado uma vida inteira sobre quem era Cristo, né? Esperavam a chegada do Cristo, e agora ele está provando pela sua eloquência, é verdade, mas muito mais do que pela sua eloquência, pelo poder das Escrituras, quem era Jesus, que Jesus era o Cristo, e assim muitos e muitas estavam se convertendo. Que você também, meu irmão e minha irmã, seja um homem, uma mulher de Deus, com muito conhecimento. Ai, mas pastor, eu não tenho muito conhecimento. Tudo bem, meu irmão e minha irmã, que você seja um homem, uma mulher de Deus, poderoso e poderosa nas Escrituras. E para isso não tem desculpa. Nós podemos ouvir quantos, esse um ano pouco de pandemia, quantos cultos nós temos gravado. É só ouvir. Ouça, enche o teu coração da palavra de Deus e seja você um homem, uma mulher fervoroso e fervorosa no Espírito. Fale e ensine com precisão a respeito de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que assim a igreja do Senhor Jesus possa crescer em sabedoria e em graça, como Jesus cresceu. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo de estudo, de reflexão na tua santa, viva e poderosa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, assim como este homem, o Apolo, Senhor, você que era conhecedor, que era uma pessoa eloquente, que era uma pessoa ousada, que era uma pessoa que tinha, Deus, conhecimento e que usava este conhecimento para anunciar o teu evangelho. Que assim sejamos nós, homens e mulheres cheios de conhecimento, cheios de sabedoria, cheias, Senhor, do teu poder, da tua graça, cheios, como diz a tua palavra, do fervor do Espírito Santo. Usa, Senhor, as nossas vidas. Abençoe, Pai, a tua igreja. Abençoe cada lar, abençoe cada família. Abençoa, Senhor, o nosso país, a nossa pátria. Hoje que iniciamos a campanha de oração pelo Brasil, uma semana de oração pelo Brasil. Recebe, Senhor, o nosso clamor. Atende, Senhor, a nossa oração e que o Senhor possa, Senhor, agir com poder na vida do nosso país, nos nossos governantes. Senhor Deus, em nome de Jesus, age com seu braço poderoso, Senhor. Pai de amor, ser com cada família da tua igreja, abençoe as pessoas enfermas, abençoe as pessoas enlutadas, ser com teu povo que sofre, que chora, que clama. Tem misericórdia, Senhor, e nos abençoe com uma noite de paz. Abençoe, ó Deus, todo o teu povo e caminha conosco, é a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar e toda a sua casa.